guardar minha casa, minha esposa, nossos filhos também. Agradeço a Deus por mais esta preparação. Deus tem preparado estar aqui junto com os irmãos, tendo essa alegria de alma, irmão, por estar aqui contemplando mais uma vez a face de toda a irmandade. Agradeço a Deus, irmãos, que nos trouxe em paz. Estive no estado do Paraná semana passada, estive também no estado do Rio, no Vale do Paraíba, com o evento Suzano, Poá, com o Gil das Cruzes. Desses lugares trago e também levo a saudação de todos vós com a paz de Deus. Amém. Irmãos, Deus continua operando dentro das prisões, mas eu cheguei na cidade, irmãos, fiquei sabendo que os irmãos estão fazendo um movimento, irmãos, de alimento ali por Vale do Jequitinhonha. Eu vou contar uma obra só, irmãos, a esse respeito. A palavra diz assim que é melhor dar do que receber, porque para receber tem que ter dom, irmãos. Tem pessoas que não têm o dom de receber, está precisando, mas não tem o dom de receber. E eu morava em Osasco, irmãos, me batizei ali em 74. Em 80, Deus nos mandou para uma cidade chamada Guaratinguetá. Ficamos lá 6 anos e 11 meses. Deus fez muitas obras lá, levantou 4 bandeiras naquela cidade. E assim que eu cheguei, irmãos, eu trabalhava numa empresa fazia 7 anos, ali em Osasco. Levei uma indenização, que a empresa, fiz um acordo com a empresa para eles me dispensarem com todo direito. E levei uma indenização, irmãos, naquela época era um dinheiro bom. E eu cheguei ali, um ancião muito amigo meu, irmãos, ele falou para mim: você vai arrumar trabalho fácil, seu tempo de carteira é muito bom. E eu comecei a mandar currículo para as empresas. Passou 1 mês, 2 meses, nada de resposta. Os irmãos que trabalhavam nas empresas prometiam me apresentar nas empresas e nada. E eu fui começando a me apavorar. Atendi um culto de evangelização na minha casa, irmãos, e um dia o ancião chegou em mim e falou: olha, eu estive pensando bem da forma que Deus está trabalhando aqui, é melhor você ficar bem livre. Faz o seguinte, vai em São Paulo, compra umas mercadorias lá, você vende aqui e vai se virando. Eu estava com dinheiro, fui em São Paulo, comprei roupa de criança, de adulto, e comecei a vender, mas um lugar muito pobre demais, irmãos, e não dava retorno, o retorno era muito lento demais. Resumindo, quando fazia, irmãos, quase 1 ano que nós estávamos ali, acabou todo o dinheiro, toda a mercadoria. O dinheiro que eu tinha estava na rua, irmãos, e o ancião chegou em mim e falou: se você precisar de qualquer coisa, vai na minha casa, fala comigo, não vai ficar sofrendo aí de bobeira. Irmãos, e eu continuando atendendo os cultos de evangelização, um dia, irmãos, eram umas 5 horas mais ou menos, uma quarta-feira, eu estava limpando a salinha de oração, e minha esposa falou: olha, o que sobrou no armário é um pouco de feijão que já está cozido e um resto de fubá. Não tem mais nada, acabou tudo. Eu vou fazer um engrossado de feijão com fubá. As crianças comem, depois do culto, se os irmãos passarem em casa, a gente diz que já jantou. E só ora e dispensa os irmãos. Irmãos, e ela, quando falou isso para mim, eu já perdi a alegria de atender o culto, me entrou uma tribulação. E as crianças comeram aquele fubá com feijão, e eu não comi nada, esperei os irmãos chegar, a salinha foi lotando, e Deus deu a graça no irmão naquele dia a pregar. E ele pregou o 23 de Salmo: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que Deus visitou bastante naquela noite. Terminou o culto como de costume, os irmãos ficaram tudo em casa, uns 30 irmãos mais ou menos. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, 11h30, eu convidei eles para orar. Oramos a Deus, nem café tinha para dar, só tinha sal, irmão, no saleiro, mais nada. Oramos a Deus e eles foram embora. As crianças foram dormir, eu tinha 6 filhos nessa época. As crianças foram dormir, minha esposa também. E eu me ajoelhei no canto da sala.
irmãos, e comecei a buscar a Deus em oração. E na oração dizia: Senhor, na cidade grande nunca me faltou nada, sempre tive alimento com abundância. E amanhã eu não vou ter nem o café da manhã para dar para os meus filhos. Mas tu pode fazer um milagre. Já vi tu dizer que multiplica o grão do arroz que está na lata, o grão do feijão, o açúcar. E tu pode fazer um milagre. Irmãos, eu levantei da primeira oração, eram umas 2 horas da manhã. E eu achava comigo que Deus ia fazer aparecer dentro das latas o alimento. E eu fui no armário, abri os armários, peguei uma lata, sacudi, e os granitos de arroz sacudiam lá dentro. E eu abri a lata e a lata estava vazia. E eu voltei novamente, irmãos, para orar. Os irmãos, prestem bem atenção, irmão, nesse testemunho. E pode ser que lá em Jequitinhonha tenha alguém sacudindo as latas. Se você puder ajudar, ajuda, irmãos, que o nome de Deus vai ser glorificado. Eu agradeço a Deus, irmãos, que voltei, ajoelhei de novo. E quando eu levantei da segunda oração, eram umas 4 horas da manhã. Eu fiz o mesmo processo, fui no armário, sacudi as latas e nada, o Senhor não apareceu ali. E eu voltei na oração de novo. Antes de voltar, olhei as crianças dormindo, irmãos, e eu pensando comigo: amanhã vão acordar sem café da manhã, sem pão. E eu voltei novamente e ajoelhei. Quando levantei da terceira oração, faltava 15 para 7 da manhã. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que para não ver as crianças pedirem, eu pensei comigo: tem alguns irmãos que tem que me pagar hoje, vou sair e tentar receber. Primeira casa que eu fui, irmãos, fui a pé, uns 10 quilômetros onde eu morava até a cidade. Na primeira casa que eu fui, quando eu cheguei, eram umas 8 horas da manhã, e o Senhor falou para mim: você ora com eles, não cobra eles, que eles estão mais provados que você. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que nós oramos ali. Deus fez uma festa, visitou nosso coração, irmão, visitou as crianças que ali estavam, irmãos, e levantei da oração e pensei em ir até a casa do ancião. Mas quando eu pensei, eu me lembrei da última palavra que eu ouvi no Jardim Santo Antônio. O Senhor dizia assim: lá onde você vai, você não confia no homem, nem da direita nem da esquerda, confia na minha palavra. Lá vou ser o teu dia 10, o teu 13º, lá vou ser o teu pronto socorro, você é a tua ajuda, e vou aparecer na tua vida, porque os meus filhos não mendigam o pão. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, era 11 horas da manhã, eu estava na cidade, sentei nos bancos da praça, e pensando numa saída, procurando uma saída. E quando foi mais ou menos 15 para meio-dia, eu falei: eu não vou achar saída para essa situação, vou embora para casa. Eu queria ir embora para casa e ao mesmo tempo não queria. Eu não sabia como eu ia enfrentar aquela situação quando chegasse em casa, pois nunca tinha passado por isso. E quando eu estava passando em cima da linha férrea, irmãos, a virtude de Deus me visitou. Uma voz falou forte no meu coração: meu servo, vai para casa, que eu já estou te esperando lá. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, fui rápido, irmãos. Gastava mais ou menos 1 hora para chegar em casa. Irmãos, eu rápido andando. Irmãos, e quando eu cheguei na minha casa, nós morávamos numa chácara. Esse irmão que testemunhou aqui agora esteve lá. E quando eu cheguei no portão daquela chácara, as crianças vieram pulando pelo quintal, sorrindo, brincando. Falei: meu Deus, não estou entendendo nada. Essas crianças até agora sem comer e com esta alegria. E as minhas 2 menores seguraram nas minhas pernas, irmãos, gritando, sorrindo. E quando eu cheguei na varanda da casa, minha esposa falou: você ficou doido da cabeça? Eu falei: por quê? Onde você arrumou dinheiro para comprar tanta coisa assim? Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quando eu entrei dentro de casa, tinha uma compra em cima da mesa, em cima das cadeiras, irmãos, no meio da sala, uma compra que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu perguntei para ela: quem que trouxe isso aqui? Ela falou: apareceu um moço de carro, descarregou tudo, disse que o endereço era teu, e não perguntei nem o nome dele, descarregou rápido e foi embora. Agradecemos a Deus. Quando foi, irmão, no outro dia, era dia de culto novamente, e eu estava ali, irmãos, limpando aquela sala de oração,
e ouvi um barulho de carro lá no portão. Falei, é cedo para estar chegando, irmão. Era um táxi, Corcel vermelho, Corcel 2 vermelho, o porta-mala levantado para cima. Irmãos, abriu o portão e entrou. A porta da salinha estava meio fechada, eu fiquei olhando pela freste da porta. Aquele cidadão desceu, falou, eu quero falar com o senhor Paulo Neto. Minha esposa falou, mora aqui, chama ele para mim. Eu saí, ele falou, o senhor Paulo estava no supermercado, recebi um telefonema para que eu fosse, estava no ponto do táxi, recebi um telefonema para que eu fosse no mercado. Cheguei lá, encontrei um moço alto, forte, me deu o teu endereço, carregou o carro e está aí. Eu falei, mas amigo, eu não tenho dinheiro para pagar a corrida do táxi. Ele falou, não se preocupe, quem mandou vir já pagou a corrida, está sobrando dinheiro. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que começamos a descarregar. O porta-malas estava levantado porque não dava para fechar. Tinha muita caixa ali dentro. O teto do carro até em cima, irmão, estava lotado de baixo até em cima do teto, lotado de mercadoria. Descarregamos tudo, começamos a empilhar aquelas caixas, irmãos, ali dentro de casa. Quando foi no outro dia, eu cheguei da rua. Quando eu empurrei a porta, minha esposa pediu para esperar um pouco, e eu percebi que ela estava puxando alguma coisa do meio da sala. Tinha chegado outra compra, maior do que a segunda compra. Irmãos, eu agradeço a Deus que nós nem sabíamos o que tinha dentro de casa mais. Tinha caixas fechadas, pacotes fechados, latarias, irmãos, e nós não sabíamos o que tinha dentro de casa. Era muita coisa, nós nunca tínhamos feito uma compra como aquela. Irmãos, em casa do provado é assim, quando tem comida, o gás está acabando. Em casa aconteceu isso. Tinha tudo para comer e o gás começou a ficar preto, soltar aquela fumaça. E eu falei para minha esposa, agora com tanta coisa para comer, o gás vai acabar. Bendito é o Senhor. Minha filha mais velha, que hoje é casada, irmão, estava mexendo em umas caixas ali, e ela achou um envelope, e falou, pai, tem um envelope dentro dessa caixa. Eu fui pegar o envelope, irmãos, tinha um bilhete dentro. No bilhete estava escrito, servos do Deus Altíssimo, a paz de Deus. Esse movimento que vocês estão vendo dentro da vossa casa é o movimento do Deus que ajunta onde não espalhou e colhe onde não semeou. Bendito é o nome do Senhor. O dinheiro que está dentro do envelope é para vocês comprar o gás, que daqui a pouco vai acabar. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que peguei aquele dinheiro, peguei uma bicicleta, eu fui até um empório que tinha ali, comprei o gás entrou em casa, eram umas 9 horas da manhã, quando foi mais ou menos às 11 e pouco, o gás acabou. Bendito é o Senhor. Colocamos aquele bujão de gás, irmãos, e tudo aquilo que Deus preparou, nós ficamos 6 meses sem comprar nem um palito de fósforo. Bendito é o nome do Senhor. Um dia estava indo congregando, irmãos, ainda desfrutando desta benção, empurrando 2 crianças num carrinho de roda, irmãos, que a gente usava para vender banana na rua ali. Eu estava empurrando aquelas crianças naquele carrinho de roda. Tinha mais ou menos uns 20 irmãos atrás de mim, minha filha, minha esposa, estava indo congregar a 4 quilômetros de a pé. E de repente Deus visitou o meu coração e diz, para esse carrinho, fala para esses irmãos que estão vindo aí atrás, que se eles crerem, Deus vai dar uma Kombi para vocês congregar aqui nesse lugar. Bendito é o Senhor. Naquela alegria, irmãos, que Deus me tomou, eu parei e falei, olha gente, Deus falou comigo aqui agora, se vocês crerem, Deus vai dar uma Kombi para nós congregar aqui. Bendito é o Senhor. Nas irmãs, irmãos, mais crentes glorificar a Deus. Minha esposa falou, irmãos, não liga para ele não, porque quando ele está muito provado, ele fica delirando. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que congregamos naquela noite. E o Senhor disse assim, tudo é possível para aquele que crê. Bendito é o nome do Senhor. Agradeço a Deus que isso foi numa segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, recebi uma carta de Sorocaba, de Piracicaba, dizendo assim, irmão, manda depressa um xerox do teu SIC, do teu RG. Deus preparou uma Kombi aqui por irmão. Bendito é o nome do Senhor. Quando foi no sábado, irmão, da outra semana,
a Kombi chegou na minha casa. Bendito é o nome do Senhor. Começamos a fabricar pão, a vender na cidade. Trabalhava de madrugada até 4 horas da manhã, dormia 2 horas, 6 saía vendendo. Irmãos, e daí para frente nunca mais faltou alimento dentro da minha casa. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, nesta noite, se você entrou aqui, irmãos, com a intenção de ajudar alguém, ajudar esse movimento, acredite, pode ser que lá também tem algum pai sacudindo a lata vazia, tem alguém ouvindo alguma palavra dizendo: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.